Olha que interessante. Ele escolheu 7 corpos, né? 7 é o símbolo da perfeição, 7 é o símbolo da criação. Você vai ver o tempo todo que vai aparecer a figura de um olho só, tá? Aí vão falar bem assim, e o cara que fez esse filme tem pacto com o capiroto, ou ele é maçom. Pode ser que ele seja maçom, sim, só que o olho que tudo vê não é uma coisa negativa. Eu achava que era, né, quando eu era cristã, mas depois me estudando, me aprofundando, eu pude ver que o cristianismo também se apropriou do olho que tudo vê. O olho que tudo vê, na verdade, refere-se à mitologia egípcia, tá? A mitologia egípcia não é negativa de todo o mal. Se você começar a estudar a mitologia egípcia, você vai ver que tem muitas histórias interessantes. Inclusive o Freud, ele se inspirou na mitologia para poder estudar o comportamento humano, porque a mitologia ela reflete muito o nosso comportamento. Os deuses das mitologias, os deuses desses povos, tinham comportamento exatamente iguais aos nossos. Eles se casavam, eles traíam, eles matavam. Então, assim, é muito parecido, é uma projeção do que a gente é. Então, o Freud, ele percebeu esse padrão. Inclusive o Carl Jung também, porque ele já fazia a leitura da mitologia muito antes dele conhecer o Freud. Vamos ver assim. O amuleto, o olho que tudo vê é o amuleto. Então passou a apresentar a união do olho humano com a vista do falcão, animal simbólico de Horus. Era usado em vida para afugentar os mal-olhados e após a morte contra infortúnios do além. Olho de Horus no Museu de Louvre, França. O olho esquerdo representa a informação abstrata, controlado pelo lado do cérebro. O lado direito do cérebro é representado pela lua e simboliza um lado feminino, com os sentimentos, intuição e a capacidade de enxergar o lado espiritual. Então, deixa eu te falar, toda vez que o Guilherme Del Toro colocou cenas ali, o Guilherme, né, colocou cenas onde aparecia um olho, né, você vai ver várias cenas, inclusive do senhor cego, que fez amizade com a criatura, teve um olho dele machucado. Por exemplo, o lado feminino e puro que a criatura tinha. Ele tinha um lado espiritual que ele não sabia que ele tinha. Ele tinha lembranças de coisas que ele não viveu. Por que ele tinha lembranças de coisas que ele não viveu? A criatura foi feita de 7 corpos, como eu havia falado, de pessoas que morreram em batalhas. Essas pessoas também que foram mortas enforcadas por crimes que cometeram. Então, assim, juntou gente no campo de batalha com pessoas que foram mortas porque cometeram crimes. Então, vai ter uma cena lá onde as pessoas estão bebendo, dançando, enquanto pessoas que cometeram crimes eram enforcadas na frente deles. Tinham crianças, mulheres, assim, pessoas, era uma coisa muito comum na Idade Média, você vê gente sendo punida, morta na frente da sociedade e as pessoas achando aquilo a coisa mais legal do mundo. Lógico que isso é uma coisa que sempre existiu. Inclusive, Jesus passou por isso juntamente, né, com pessoas que cometeram crimes, porque a cruz ela era feita pelos romanos para punir as pessoas que cometiam crimes. Eu não estou dizendo que aquelas pessoas que morreram enforcadas são pessoas inocentes, porém esses corpos eram de pessoas rejeitadas. Quando a criatura conseguiu receber essa vida através de uma energia do raio, ele criou receptores, né, de raio, colocou uma bateria
recebeu essa bateria que não tinha fim. Era uma bateria que não acabava, e por isso que ele morria. Inclusive, ele tinha uma regeneração celular. Ele conseguia regenerar de todos os ferimentos dele. E isso é o maior castigo que a criatura recebeu, ele não poder morrer em paz. Porque a morte, sim, a morte, ela traz paz para a pessoa que está sofrendo. Entendeu? A morte não é de todo ruim, não. Porque tem gente que fica não sei quantos meses vegetando na cama, sofrendo. A morte é necessária, sim. E também para resolver vários problemas, né? Porque tem pessoas que, se viver muito, causam uma destruição enorme no planeta. Ia causar, né? A mitologia egípcia presente, né? Em todas as culturas cristianizadas, sem as pessoas saberem. Até mesmo o judaísmo é influenciado pela cultura egípcia, né? Então, assim, muitos anos, 400 anos, que os judeus foram influenciados, e inclusive pela linguagem da Fenícia, porque eles passaram por diversos holocaustos, né, diversas perseguições, onde eles foram levados como escravos, por exemplo, na Babilônia, na Fenícia, né, e eles aprenderam essas culturas, essas linguagens, essas escritas. O aramaico, por exemplo, é uma variação dos povos ali da Mesopotâmia, que é o berço da civilização. O continente africano, ele influencia em tudo na nossa cultura, sem as pessoas saberem disso, né? Quando você começa a estudar, você começa a entender o porquê. Porque o cristianismo, ele coloca essa barreira para as pessoas, elas não estudarem aquilo que é de fora da cultura, né? Então, assim, quem conhece mais esses assuntos são os teólogos, que se aprofundam na história, né? E não só na história bíblica, porque as pessoas são muito autocentradas, as pessoas do cristianismo, no judaísmo. E se esquecem que os judeus também tiveram influências egípcias. Então, quando você vai estudar a história da mitologia egípcia, você vai ver que muitas coisas se assemelham. Como, por exemplo, essa coisa da onisciência. Horus era onisciente, né? Muito antes deles saberem a questão ao respeito do Deus dos judeus, né? Por isso, até mesmo se você ler a Bíblia, o Velho Testamento, você vai ver que o faraó, ele teimava, segundo a história de Moisés, né? Que Deus endureceu o coração do faraó, né? É uma coisa que para mim não faz sentido nenhum, porque se ele quisesse que o povo dele fosse liberto, não precisava dessa coisa toda, né? Então, assim, aí precisou os egípcios ser castigados de todas as formas possíveis por uma coisa que ele mesmo quis que o povo judeu passasse. Quero dizer que no filme do Frankenstein tem essa coisa do olho que tudo vê, que aparece figuras o tempo todo. Qual a mensagem que o Guilherme Del Toro quis passar por isso? Eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo você, eu enxergo você além do que os olhos podem ver. E aparece na figura daquele senhor cego, que para mim foi a coisa mais impactante, porque quando o Victor Frankenstein tenta matar a criatura que ele mesmo criou, a primeira coisa que o Victor faz, o que acontece? Quando ele vê que a criatura está lá olhando ele, ele fica com medo. Por quê? Porque é alto, né? A criatura tem 1,95 m, 97 de altura, então é alto. Então ele fica com medo, né? Então, depois ele vê que ele não tem esse conhecimento, ele precisa ser ensinado. Então ele não tem a linguagem da violência. O Victor Frankenstein, ele não consegue entender sobre desenvolvimento humano, porque ele não foi ensinado sobre isso. Ele foi ensinado a medicina, mas ele não foi ensinado a respeito de sutilezas da humanidade, né? Isso foi bem representado no personagem da noiva do irmão do Victor Frankenstein. Acho que ela tem uma alma afinada para a vida, ela é regida pela pulsão de vida. Então, quando ela estuda sobre insetos, que ela gosta de ciências e ela gosta de seres vivos, né? Para você ver, ela gosta de ver os bichinhos vivos ali, se adaptando à natureza. Ela gosta de ver a vida, enquanto o Victor era o oposto dela. Então, por isso que ela não quis ficar com ele. O Victor se apaixonou por ela, principalmente porque ela era igualzinha à mãe dele.
ela lembrava a mãe dele. Inclusive, o Guilherme, ele colocou a mesma atriz para fazer tanto a mãe quanto a pessoa que ele era apaixonada. Porque isso mostra que a gente se apaixona por pessoas que são parecidas com as pessoas que a gente se relacionou na infância, pro bem ou pro mal. Ela tinha toda a docilidade da mãe do Victor, ela tinha a clareza de pensamento, empatia. Então isso fascinou o Victor através do confronto também. Só que ela não quis ficar com ele. Por quê? Ele cortejou ela sendo que ela estava noiva do irmão dele. E o que acontece? Ela tinha valores que o Victor não tinha. Ele não importa o que acontecia, não importa os meios, ele queria aquilo e ele ia ter, custe o que custar. Nem que para isso precisasse destruir alguém. Então o desejo dele era maior do que os valores, as regras sociais. E ele passava por cima das regras. Ou seja, ele tem uma estrutura, se você for aprofundar bem na psicanálise, a estrutura, dá para detectar a estrutura perversa. E ele adquiriu esse padrão do pai dele, que o pai dele não estava nem aí para nada, atropelava os sentimentos dele, atropelava a humanidade dele, em prol da máscara social, que era ser o melhor médico, o barão, né? O cara, entendeu? Que tinha títulos. Enquanto a mãe dele era nobre, que tinha todos esses títulos, mas que não estava nem aí para essas coisas, porque ela já estava tão acostumada, o pai dele, ele lutava para ter aquela imagem que ele construiu. E só importava isso para ele. Por isso que ele cobrava a perfeição do filho. E o Victor, ele adquiriu esse padrão de passar por cima de tudo e de todos. Ela confrontou isso nele, essa coisa nele. E ele mostrou para ela o que ele queria fazer. Ele queria fazer a criatura, né? Só que a primeira coisa que o Victor fez é mostrar o sol. Isso é o sol. Aí ele abre a janela e mostra o sol, que foi a coisa positiva, a primeira coisa positiva que a criatura viu foi essa, o sol, né? Só que aí passou-se um tempo, o Victor colocou algemas nele, não deu cama para ele dormir, não deu roupa para ele vestir, acorrentou a criatura como se fosse um ratinho de laboratório. Eu acho que o ratinho de laboratório tinha mais dignidade do que a criatura que ele criou. Que você vai ver que não é uma criatura, é um filho. Logo se nota que ele era uma criança. Por mais que ele fosse alto, ele não sabia o básico. Ele precisaria ser ensinado. E estudos do desenvolvimento humano, através de estudos científicos, comprova que a pessoa que não tem um básico, que é negligenciada em suas necessidades, tanto fisiológicas quanto afetivas, ela possui um atraso e um prejuízo nas relações sociais. Existiam crimes que foram cometidos e através desses crimes é que os psicólogos estudaram. Um pai que tinha teve uma mulher, né? E essa mulher era cega, ela não enxergava, então ela ficava muito na mão dele. E quando ela teve uma filha, esse pai acorrentou a filha, nunca deixou a filha sair, nunca ensinou nada para a filha, nem a falar, nem ir no banheiro, comia comida assim, a pior possível alimentação, ela não ia ao banheiro fazer xixi ali no lugar onde ficava, ela ficava o tempo todo acorrentada, ela era desnutrida, e assim, por conta da violência muito grande, passou-se alguns anos, acho que coisa de 7 anos, por aí, é que ela teve coragem de denunciar. Só que muitos dos abusos que essa criança sofreu, ela não viu. Também passou por um abuso psicológico muito grande, e físico também, né? Passou pela mesma privação que a filha, não ficava acorrentada, mas ela não podia ir para canto nenhum, né? Ela conseguiu, né? Ele foi preso. E quando essa menina saiu, mas ela perdeu a guarda da filha, mas ela também passou por tratamento. Só que essa menina, ela foi feita de ratinho de laboratório. Por quê? Porque os psicólogos da época, eles não tinham ética. Então você vai estudar um pouco sobre isso e vai ver que muitos não estavam nem aí pro lado emocional dessa criança. Depois eles demonstraram total desinteresse, porque depois que começaram a fazer as teses lá deles, ela foi descartada, ela foi adotada, passou por vários lares até ficar no último lar, que ela não conseguiu ser ajudada completamente, porque eles estavam interessados mais na pesquisa científica deles do que
realmente ajudar essa menina a desenvolver coisas básicas como se alimentar, ir no banheiro, ler, escrever. Mas tem muitas crianças que são negadas o estudo. E essas pessoas tiveram esses atrasos cognitivos, até mesmo isso atrofiou o cérebro, porque nos primeiros anos de vida nós temos vários neurônios ali no cérebro, conexões cerebrais. Nosso cérebro, ele pode aprender sim, só que quando a gente é criança, ele tem uma flexibilidade maior de aprender do que na fase adulta. Quando isso é negado, inclusive afeta a coisa mais importante ainda do que fazer com que a criança saiba de tudo. Foi feito um estudo também no orfanato. Um orfanato que teve na Europa, estudo que as mulheres elas não podiam pegar a criança no colo, não podiam abraçar. As pessoas que trabalhavam lá, dava comida assim, não pegava essas crianças, elas não eram acolhidas. Elas tiveram sérios atrasos cognitivos. Elas ficavam o dia inteiro dentro de um berço. Não tinha nenhuma atividade com elas. E aí, as crianças, em outro tipo de orfanato, em outro lugar, que eram abraçadas, acolhidas e tudo, elas tiveram um desenvolvimento muito maior. Essas crianças também morreram cedo. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, o índice de mortalidade era muito grande das crianças e dos adolescentes, justamente pela falta de afeto, mas também por causa das doenças, porque a maioria considerava tanto as crianças como os adolescentes como mini adultos. Tudo era questão de manha, não podia abraçar a criança quando estava chorando, se ela caísse não podia pegar e acolher a criança. Então por isso que hoje em dia tem pessoas que repetem esse padrão, porque como as crianças morriam cedo por causa das doenças e toda essa negligência também, eles eram preparados para serem distantes das crianças, porque eles sabiam que a criança poderia morrer a qualquer momento, então eles não tinham nenhum tipo de apego emocional com as crianças, a não ser aquela mãe que ficava o tempo todo com a criança, ou a criada, que dava todo afeto, a comida. E você vai ver que a criatura do Frankenstein, ele precisaria de aprender tudo como uma criança, e o Victor ele não entende isso. E aí quando essa personagem ela vê isso, essa personagem dessa moça que é estudante de ciências, ela fala: Victor, por que ele está nesse lugar sujo? Por que ele não tem uma cama, não tem uma roupa, está machucado dessa forma? Aí ele falou assim: isso é uma criatura, não pensa. Ele via como se fosse um animal. Até um animal era tratado melhor do que o que ele foi tratado. E ele não associava que o fato da criatura não aprender outras palavras é por conta que estava faltando esse afeto, esse vínculo emocional. Então o Victor Frankenstein ele ficava irritado porque a criatura ela falava só o nome dele, Victor, Victor, Victor. Isso irritava ele. Não consegue aprender outras coisas, não sei falar o meu nome. E outra coisa, ele odiava o nome dele porque o pai dele que deu esse nome para ele. Ele tinha muito ódio do pai dele. Ele não criou um vínculo de afeto, de humanidade, e justamente como o pai dele fazia com ele. Quem que vestia as roupas nele era o pai? Quem que dava comida para ele era o pai? Não, a mãe. Aí o que acontece? A mãe e as criadas que davam banho nele, que ensinava as coisas para ele. O pai dele só vinha só para ensinar medicina para ele e para ficar criticando e bater nele. Só para isso que o pai dele vinha. Até mesmo as riquezas que o pai dele tinha não era do pai, era da mãe. Então, ele, ao invés dele quebrar esse ciclo, ele repetiu sem mesmo perceber. Então, botava a corrente, batia na perna da criatura, batia nos braços e queria que ele sentisse muita dor para que ele aprendesse outras coisas. Só que ele se recusava a aprender essas outras coisas. A criatura era tão inteligente e ele percebeu que o Victor ficava com raiva quando falava o nome. Então quer dizer assim, você não me dá amor, você não me dá afeto, sem ele nem saber o que é amor, o que é afeto. Tá? A noiva lá do irmão do Victor Frankenstein. Bastou alguns minutos para ela entrar em contato com ele. A intuição dela, ela tinha uma intuição muito forte. Ela entrou no lugar aonde a criatura estava, porque ela sentiu que algo estava chamando ela. Quando ela entrou lá dentro e viu que ele estava algemado, que ele estava perto de um córrego, de um lugar sujo, ela ficou horrorizada com os machucados e tudo, né? Aí ela tocou nele, enxergou ele como ser humano, né?
E ela praticamente se apaixonou. Ela enxergava a criatura como uma das criaturas magníficas que foi posta à vida. Então ela enxergava a vida, enquanto o outro enxergava um defeito. Como a criatura não estava correspondendo à expectativa dele de criar uma coisa extraordinária, de algum ser inteligente, porque ele estava querendo provar para os outros que ele poderia criar um ser tão inteligente quanto o ser humano que foi criado pelo Criador.